Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lip-Sync, São Paulo. História das religiões. Budismo. No Zen, verdade significa ver a realidade como ela é, sem projeções. O céu é azul, a grama é verde, a água é úmida. Saber que existem experiências internas significa que ficamos menos apegados ao mundo exterior. Mundo esse que os budistas nunca negaram. Não são nihilistas, nunca disseram que o mundo não existe. O pensamento condicionado é formado por ganância, ignorância e raiva. Quando vemos o mundo assim, quando essa é a nossa percepção do mundo, existe uma constante separação entre sujeito e objeto. A palavra budismo vem de Budi e significa estar desperto. Costumamos usar a expressão Dharma de Buda, desperto para a verdade. Os ensinamentos de Buda são muito simples. Podemos resumir todos os seus ensinamentos em 2 linhas, tudo o que ele disse. Em primeiro lugar, quando ele estava morrendo em seu leito de morte, ele disse a Ananda, seu discípulo mais próximo, esteja atento. E quando ele começou a ensinar, abstenha-se do mal, faça o bem, purifique sua mente. O budismo, historicamente a religião de milhões de asiáticos, é um termo derivado de Buda, um líder espiritual da antiga Índia. A palavra Buda denota uma pessoa plenamente iluminada, e o budismo se tornou a religião ou filosofia de vida de milhões de indivíduos, que são guiados por essa antiga tradição de busca por iluminação espiritual. Uma criança chamada Siddhartha nasceu no nordeste da Índia por volta de 560 a.C. Seu pai, Suddhodana, era chefe da família Gautama e líder dos Shakya, um clã da casta dos guerreiros que viviam na base das montanhas situadas no atual Nepal. O filho seria posteriormente chamado de Buda Gautama, mas então era Buda Shakyamuni, o sábio clã dos Shakya. Assim, o nascimento de Siddhartha Gautama, como o de Jesus ou Maomé, foi objeto de muitas análises, incluindo aí a narrativa de uma concepção sobrenatural. Certa noite, a mãe de Siddhartha sonhou que, ao ser tocada pela tromba de um elefante branco, teria engravidado. O Buda, ainda não nascido, que existia 4 níveis cósmicos acima do plano humano de existência, no céu dos deuses satisfeitos, esperava o aparecimento de uma mãe pura e valorosa sobre a terra. Siddhartha cresce em esplêndidos palácios, cercado de um monte de moças bonitas. Quando chega à idade apropriada, Siddhartha se casa com uma bela prima e a vida agradável continua até os 29 anos. Então ocorre uma mudança radical. Siddhartha descobre que a doença e a morte esperam a todos nós. Sua alegria de viver desaparece. Principalmente porque fora educado, segundo a crença, em contínuos renascimentos ao longo de incontáveis eras que se seguiriam. Nesse contexto, a perspectiva de doença e morte se repetindo interminavelmente torna-se terrível. Alguns escritos em Pali envolvem antigos deuses indianos em um relato mais dinâmico da busca de Siddhartha. Neles, os deuses determinam que o jovem Siddhartha seja libertado do confortável casulo da vida principesca. Siddhartha retorna ao palácio em um estado de agitação mental.
Imediatamente, seu pai instala guardiões em torno do palácio e o cobre de mais luxos. Mas os deuses não podiam ser renegados. Eles voltam a se aproximar de Siddhartha sob a forma de um homem doente, de um cadáver e, por fim, como um asceta que achara a paz em meio ao sofrimento. A sorte estava lançada. Siddhartha decide tornar-se um asceta. Ele retorna ao palácio em paz consigo mesmo e, ao chegar, é informado do nascimento de seu filho. Assim, Siddhartha criara um elo com a vida do homem comum. Mas ele se recusa a continuar confinado ao mundo secular. Com a conivência dos deuses, ele se despede silenciosamente da esposa e do filho adormecidos, deixa o palácio e torna-se um asceta. Ele se torna discípulo de 2 mestres ascetas de destaque. Sob a tutela desses mestres, ele alcança o chamado estado do vazio. Depois, alcança o estado denominado nem percepção, nem não percepção. Durante 6 anos, Siddhartha pratica severas austeridades e mortificações extremas. Alguns chegam a relatar que o fraco e debilitado asceta falecera. As imagens posteriores criadas por artistas budistas retratam-no como um esqueleto recoberto de pele. É preciso ter muita sorte e sua prática deve ser tão elevada que um dia você terá a sorte enorme de encontrar um Buda como o nosso Buda Gautama, que quando ele estava em sua fase ascética, nesse ponto ele encontra o Buda de Pânkara, que lhe dá todas as bênçãos e todas as dádivas. Meu filho, um dia você será um Buda como eu. Ao praticar a técnica de retenção respiratória para controlar o corpo, Gautama se sente como se tivesse uma cinta enrolada apertando-lhe a cabeça. Mas, para sua surpresa, essa era uma pista importante. A atenção clara, mais do que os rigores da vida cética, era a chave para a compreensão espiritual. É difícil determinar a maneira como o budismo deve ser qualificado. Alguns o consideram uma filosofia e certamente existem textos filosóficos. Mas, sob muitos aspectos, quando lemos os textos budistas, constatamos que tratam também de psicologia, de fisiologia. Neles se analisa a maneira como percebemos o mundo. De certa forma, poderíamos nos perguntar se o budismo, no sentido usual, é ou não é uma religião. Acredito que a resposta seja certamente afirmativa. Ele tem todos os atributos da prática religiosa. Ele tem os mosteiros, os altares, os religiosos, pessoas que se retiram para praticar rituais e ritos específicos. Gautama tomou uma decisão crucial, que daria aos budistas os fundamentos para chamar sua abordagem de caminho do meio. Para sustentar sua força física, ele aceitava um pouco de comida das pessoas que, na Índia, costumam frequentar a companhia dos ascetas. Mas para evitar o desejo sensorial, ele continuava a resistir ao apego por sabores. São estes os primórdios do padrão meditativo budista para os que almejam o nirvana, o estado de liberdade suprema do interminável e exaustivo ciclo de vidas denominado samsara. De acordo com o Buda, nesse estágio, Siddhartha viu-se emocionalmente indiferente, tanto à alegria quanto à aversão. Este é um estado crucial para a iluminação budista, a conquista do domínio desapegado das emoções positivas e negativas. O caminho budista é o de domínio sobre a raiva e o amor, sobre o medo e a confiança, sobre o desejo e a aversão, as emoções opostas que mantêm o indivíduo preso ao perpétuo ciclo de renascimento. É uma percepção consciente e clara dos pensamentos, impulsos e emoções que surgem em nosso próprio ser. Um ser iluminado pode julgar as situações sem interesse próprio. Ele ou ela não é levado por emoções autorreferentes, observando de forma clara e indiferente. A grande questão para qualquer asceta é se ele vai ou não vai se tornar um porta-voz. Isto é, se vai se tornar um professor. Será possível ensinar a alguém algo que eles próprios não tenham vivenciado?
Será que jamais poderiam explicar a alguém o gosto do morango se nunca experimentaram um morango? Sendo assim, muitos ascetas não ensinam porque isso é muito difícil. O fato de Shakyamuni ter decidido tornar-se um mestre público e da melhor maneira possível, por meio de palavras, descrever a experiência da sua iluminação, foi um acontecimento decisivo no desenvolvimento desta religião. Se não tivesse feito o seu primeiro sermão, se não tivesse realizado um evento público, é claro que o budismo não teria se tornado uma religião mundial, mas ele tomou essa decisão, colocou sua experiência em palavras, e suas palavras são relembradas e formam o núcleo da primeira escritura budista. De acordo com a tradição, o Buda fez o sermão do Parque dos Veados em um local próximo à hoje chamada Sarnath, na Índia. O Buda Gautama iniciou seu sermão expondo a nobre verdade da dor, que é a consciência profunda e penetrante de que a existência humana é temporária e cheia de adversidades. Talvez a parte mais importante da doutrina budista seja aquela relativa às 4 nobres verdades. E a primeira verdade é geralmente estabelecida como sofrimento. Muitas pessoas se perguntam o que isso significa, pois o budismo pareceria ser uma religião muito pessimista. Alguns sugerem que poderíamos denominá-la de outra forma, dizendo que a vida é insatisfatória. Ou seja, o que quer que eu faça, em última análise, torna-se insatisfatório. Eu poderia dizer, por exemplo, se estou cansado e me sento que estar sentado é maravilhoso. Não é sofrimento. Mas se fico sentado num avião ao longo do trajeto Londres-Chicago, direi que ficar sentado não é satisfatório. Para eles, o que quer que façamos sempre vai se mostrar insatisfatório. E nosso sofrimento vem do fato de a vida ser insatisfatória e de desejarmos que ela seja diferente. Por isso, os budistas afirmam que devemos lidar com o fato de que seja assim. E como saímos disso? Como podemos determinar se esse for o caso? Qual é a saída? Para os budistas é a ideia de que temos que ser insight. Temos que saber se este é o caso. De fato, sendo assim, os budistas dizem que as experiências que nós temos estão em nossas mentes e é isso que precisamos compreender. E que é na mente que vivemos nossas vidas. Então, se olho para o meu dedo, posso dizer que ele dói. Mas os budistas dizem que o dedo não dói. A dor é algo registrado e experimentado apenas na mente. Eu poderia cortar fora o meu dedo e esse dedo nunca mais doeria. Temos que nos conscientizar de que os aspectos da vida são mutáveis. Devemos ver que, em essência, aquilo a que chamamos de eu é irreal. E que a natureza da vida, a maneira como costumamos vivê-la, é caracterizada pela inquietação e pela insatisfação. A primeira descoberta de Buda foi que a vida é sofrimento. Realmente, quando eu ouvi isso, também me pareceu muito negativo. Mas trata-se de apenas um fato. Não é a negação da vida, mas é para que percebamos qual é a natureza dela. Quando saímos do ventre materno, começamos a chorar. E é a dor do nascer. Poderíamos dizer que é o Dharma do nascer, a lei do nascer. Então não se trata de um sentimento negativo, mas sim de uma observação muito próxima de como nós entramos na vida e de como nós podemos nos preparar para ela, para nos libertarmos do sofrimento ou aprendermos a lidar com ele. Os 4 elementos restantes do nobre caminho óctuplo podem ser reunidos na categoria de meditação. Embora a meditação seja a libertação final do ciclo de vida e morte, a moral budista não é negligenciada quando se medita. Durante a emergência do budismo, a casta indiana mais importante era a casta dos Brahmanes. Buda proclamou um caminho de salvação que tinha 2 desavenças com a religião bramânica. Primeiramente, a salvação budista não exige os elaborados rituais que eram parte do brahmanismo. Os rituais lidam apenas com as questões materiais externas e não com a interioridade do espírito humano.
Os budistas acreditam que os rituais não lidam com as causas reais do sofrimento humano, nem podem levar à salvação. Os budistas tinham uma segunda desavença relativa aos sacrifícios que os brahmanes ofereciam aos deuses. Tais sacrifícios exigiam que a vida animal fosse violentamente tirada, e os budistas ensinam que os seres humanos podem reencarnar como animais, como resultado de suas más ações. A cobiça, a raiva e a ignorância são a chave que permeia realmente todos os seres humanos até que seja aperfeiçoada. A pequena mente, a mente condicionada, contém cobiça, raiva e ignorância. E isso tem que ser enxergado. E quando isso é enxergado, percebemos a harmonia que existe entre nós e outros seres humanos e também os objetos, sejam eles animados ou inanimados. Percebemos que somos iguais e não desejamos matar porque estaríamos matando a nós mesmos. Esse é o estudo praticado através da meditação que começa a vislumbrar. É um aspecto muito importante. Somos muito hábeis em relação a outros aspectos. Na verdade, a sociedade e a cultura são como uma conspiração contra o espírito. Eu sinto que, conforme nos aproximamos de 2000, o número 2000, as pessoas sabem que algo está faltando. Os 5 preceitos do budismo podem ser compreendidos como um paralelo aos 10 mandamentos. Poderiam ser traduzidos da seguinte maneira: não tire a vida humana ou a vida animal. Não tome aquilo que não lhe pertence. Abstenha-se da difamação e da mentira. Não se envolva com comportamento sexual ilícito. Abstenha-se de substâncias que causem confusão mental. A doutrina budista enfatiza constantemente que nosso destino é resultado de nossas ações passadas. Se temos deficiências físicas ou aparência desagradável, doença ou qualquer infortúnio, isso se deve a nossas ações passadas. Karma é basicamente ação e diz respeito à ação e reação. Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Portanto, através da prática da meditação, nós tentamos nos libertar dessas causas e efeitos, criando uma brecha e vendo através dela. E as pessoas dizem que se você... o budismo e o Dharma do Buda não significam tornar-se uma pessoa boa, porque quando você quer se tornar uma boa pessoa, quando você quer fazer o bem, você tem um objetivo, tem o objetivo de ser bom, o que você acha que é bom. E até isso tem que ser transcendido. Portanto, estudar o Zen não significa tornar-se uma boa pessoa, mas sim tornar-se um ser humano. E quando nos tornamos ser humano, naturalmente, entramos em contato com a bondade fundamental. Somos em nosso eu bondade fundamental. Aí nos damos conta da bondade dos outros. Isso é bondade. Não é fazer boas ações para as pessoas. É desfazer-se da identificação com o ego e servir as pessoas. Essas são as grandes recompensas. Mesmo assim, a existência como ser humano é um grande privilégio, porque somente os seres humanos podem gerar mérito kármico. Nós devemos aproveitar com entusiasmo as valiosas oportunidades de gerar um bom karma, pois, relembrando, somente os seres humanos podem atingir o nirvana. Segundo o pensamento budista popular, levamos muito mais do que amor e ódio de uma vida para outra. Características pessoais e memórias subconscientes também são transmitidas. De repente, a genialidade pode irromper em uma família aparentemente comum. Um casal que se ama pode se reencontrar em uma nova vida. Uma criança muito parecida com um antepassado falecido deve ser tal antepassado, renascido em uma nova forma e assim por diante. Os budistas dão grande valor aos 4 grandes incomensuráveis.
Trata-se de 4 qualidades que nunca podem existir em excesso. São elas gentileza amorosa, compaixão, alegria pela alegria do outro e equanimidade, ou serenidade de espírito. Assim, um bom budista adquire maturidade espiritual e é capaz de amar e cuidar do outro, calma e imparcialmente. A meditação budista tem o claro objetivo de reduzir a febre emocional da vida, gerando um estado mental de calma, clareza, que vê as coisas como realmente são, sem as distorções produzidas pelas preocupações consigo mesmo, medos, esperanças, amores e ódios. A meditação liberta o meditador das distorções que determinam, em geral, nosso pensar, sentir e fazer. O sermão do Parque dos Veados foi o início da carreira de 45 anos do Buda como mestre espiritual itinerante. Ele viajou pelo nordeste da Índia como monge e mestre mendicante, seguido por numerosos discípulos. O mais notável dos discípulos de Buda foi Ananda, seu companheiro constante e assistente pessoal. Ananda era incumbido de levar as pessoas à presença do Buda e tornou-se oficialmente o responsável pelo registro dos discursos do Buda. Tudo isso mantinha Ananda tão ocupado que ele não tinha tempo para alcançar sua própria iluminação. A vida do Buda terminou depois que comeu o alimento envenenado acidentalmente oferecido por um ferreiro chamado Chanda. A lenda budista diz que o sábio Buda sabia que o alimento estava ruim, mas que não quis recusar um alimento a ele oferecido. Depois, ordenou que o restante fosse destruído. Buda deitou-se sobre o lado direito, na chamada postura do leão. Instruiu os monges para que deixassem aos outros discípulos a tarefa de dar um destino às suas cinzas. Tais cinzas viriam a se tornar propriedades muito valorizadas. Buda disse que Chanda não deveria ser responsabilizado pelo acidente. Suas boas intenções gerariam méritos para seu renascimento seguinte. Além disso, chegara a hora de Buda deixar o mundo dos homens. Ele fez tudo isso, então, para poder erradicar o sofrimento dos seres humanos. Essa era a sua única intenção. Todo o seu ensinamento era antimetafísico. Ele não tentou elaborar nenhum tipo de ensinamento intelectual. Ele disse: se vocês realmente me amam, façam então as práticas, não a teoria. 1 grama de prática é muito superior a toneladas de teoria. O Buda Gautama nasceu no contexto da tradição religiosa bramânica, que afirma que cada um de nós renasce perpetuamente segundo um padrão que é governado por nossas ações kármicas. Ele dispensou a dependência de rituais e sacrifícios sacerdotais, afirmando que o auxílio dos deuses era inútil, pois eles também precisam libertar-se dos ciclos de renascimento. A chave para o Nirvana está dentro do ser de cada um. E o budismo sempre enfatizou essa crença fundamental durante seu longo e variado desenvolvimento. Durante os últimos séculos antes de Cristo, uma nova designação apareceu na Índia pela primeira vez. Nos séculos posteriores, esse nome viria a designar um importante novo tipo de doutrina e prática budista. Mahayana, que significa grande ou universal veículo de salvação, seria o nome do budismo adotado na China, Coreia e Japão. Os budistas Mahayana começaram a elaborar novas escrituras. Utilizaram as escrituras Palis mais ou menos como os cristãos utilizaram as escrituras hebraicas. Os budistas Mahayana acreditavam que as escrituras Theravada haviam postulado muitas das verdades reais do budismo. Os Budas vêm à Terra para salvar os homens de suas paixões, de seus desejos, dos infortúnios de Sansara. As escrituras Mahayana continuaram a se referir à vida terrena do Buda Gautama. Para muitas pessoas do leste da Ásia, esta seleção veio a ser chamada de Sutra do Lótus. Este é o texto dominante da vida budista japonesa, tem sido extremamente relevante para a Coreia e para a China. Trata-se de um texto Mahayana cujo ensinamento cuja principal doutrina assinala que a tradição budista, o trabalho realizado pelo Buda, é
algo acessível a todos os indivíduos. Portanto, há uma espécie de doutrina de salvação universal no Sutra do Lótus que exerceu enorme atração ao longo dos séculos. A flor de lótus é uma espécie de lírio aquático e é um símbolo budista muito difundido e popular. O lótus cresce a partir da lama que se deposita no fundo dos lagos, transformando-se em uma linda flor na superfície da água. O lótus é o símbolo perfeito de uma vida de pureza vivida em meio a um mundo corrompido. O Sutra do Lótus, escrito em sânscrito, em torno do 3º ou 4º século depois de Cristo, foi traduzido para o chinês durante os séculos IV e V. O Sutra do Lótus tornou-se a mais influente escritura mahayana e está repleto de temas que são essenciais à tradição mahayana. O principal impulso do budismo mahayana foi o de expandir e reinterpretar as antigas doutrinas, crenças e práticas budistas. O objetivo era o presente. O anseio de evoluir espiritualmente. Se você realmente quer alcançar estágios superiores de consciência, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa disciplinar sua vida, purificar sua mente. É algo parecido com o ato de cultivar uma horta ou uma flor. É necessário cultivar uma área de terra. Da mesma maneira, se você quer praticar o Dharma, tem que cultivar sua mente. O Bodhisattva Mahayana está disposto a permanecer no samsara, a nascer repetidas vezes, interminavelmente, sempre se empenhando em prol do bem-estar dos seres sencientes, até que eles também alcancem a liberação. Bodhisattva. Bodhi significa iluminado, Sattva significa ser iluminado. Portanto, seu voto foi o de não entrar no Nirvana até que todos se iluminassem. Isso é muito importante, porque sempre fazemos coisas para nós mesmos. Mas ela está esperando por todos, por toda a humanidade, pela iluminação de todos antes de entrar no Nirvana. Assim, na parte frontal, olhamos seu rosto e vemos que está calmo, e os rostos acima de seu rosto também estão muito calmos. Mas conforme percorremos com o olhar em sentido horário, os rostos se tornam cada vez mais cheios de raiva, frustração, ansiedade e terror, até que chegamos aos últimos 3. E neles encontramos angústia, desespero e falta de esperança. É nesse ponto que muitas pessoas jovens, ou quando pessoas em geral, e os jovens em particular, de fato se matam, cometem suicídio. Mas o Bodhisattva veste aquelas expressões como sua coroa, porque isso faz parte da vida, porque temos mente e corpo, nos deparamos com isso, quer sejamos budistas ou não. Portanto, ele as veste como sua coroa, como seu caminho. Os monges e mosteiros ainda eram necessários. Um leigo não precisava mais almejar renascer como monge. Qualquer um podia seguir o caminho de benevolência do Bodhisattva. E a vida mais elevada passou a ser a vida de doação de si mesmo no mundo comum. No âmbito do budismo, karma representa o poder que tem nossas ações voluntárias de moldar o renascimento na vida seguinte. Quem pratica más ações renasce com destinos incômodos ou dolorosos. Quem pratica boas ações renasce com destinos agradáveis. Karma não é nada além de volição. Então, o karma é o seguinte: as inúmeras ações que nós realizamos por meio de nossas palavras, de atos e da nossa mente, e todas essas ações acumulam diferentes tipos de forças, umas boas, outras ruins, umas são melhores e outras neutras. Boas ações e conquistas na experiência da meditação recebem recompensas igualmente valiosas nos reinos superiores do deleite. A vida no nível mais elevado, que não é nem o da percepção nem o da não percepção, dura 84.000 eras ou kalpas. Embora uma existência tão longa pareça durar para sempre, ela finalmente termina. 100 anos nos céus do deleite parecem não durar mais do que um dia humano.
Assim, os anos passam rapidamente, até que o Deva, ou Deus, que desfrutava do deleite, renasce em forma humana. Isso acontece quando se exaure o mérito acumulado pelas boas ações praticadas em vida humana. Da mesma maneira, os sofrimentos do purgatório se esgotam quando acaba o karma negativo que os produziu. Os budistas acreditam que todos os sistemas mundiais, assim como o que estamos discutindo cedo ou tarde, chegam ao fim. Isso resulta, em parte, do nível de declínio da vida moral e religiosa de seus habitantes. Os budistas Theravada consideram inevitável tanto esse nível inferior de vida quanto suas consequências. De eras em eras, o universo terreno é destruído pelo fogo, pela água e pelo vento. Sendo assim, a totalidade do mundo físico desaparece, assim como 20 dos 31 planos de existência, incluindo o plano dos deuses reluzentes. A menos que os residentes desses planos tenham se libertado por meio do arrependimento ou de ações meritórias, serão colocados em outros sistemas, segundo seu nível de existência. Eras depois, as partículas podem formar um novo universo. Assim como os hindus, os budistas não reconhecem um início absoluto para o aparecimento dos sistemas mundiais. Eles consideram que suas séries de ciclos sempre existiram e sempre existirão. De acordo com a tradição do budismo Mahayana, o ideal do Bodhisattva e o voto do Bodhisattva são uma das coisas mais importantes. Não se trata apenas de fazer o bem ou de salvar as pessoas, mas é o caminho dela. É a sua vida a ser compartilhada com todos. Certo? Na Mongólia e no Tibete, a palavra que designa o sumo sacerdote é lama. O novo Dalai Lama é escolhido por um processo longo e metódico. Alguns anos depois da morte do Dalai Lama, escolhe-se um comitê de busca, formado por monges respeitados. Esses monges reúnem certos artigos, inclusive alguns usados pelo Dalai Lama recém-falecido. Então, eles viajam pelo interior do país procurando meninos nascidos depois da morte do último Dalai Lama. O verdadeiro sucessor, o Dalai Lama renascido, é aquele que escolhe, sem hesitar, os artigos autênticos pertencentes ao Dalai Lama falecido. Ele, então, é levado ao grande monastério central de Lhasa, onde é educado para seu novo papel de Deus-Rei budista. Para criar uma mandala, o discípulo tântrico se coloca sob a orientação de um mestre espiritual. Então, devagar e cuidadosamente, ele cria ou retoca o padrão da mandala. Isso é feito passo a passo com atenção plena. Isso poderia ser chamado de estilo budista tibetano de psicanálise. Para os budistas, isso está em harmonia com a mensagem budista, de que é em nosso interior que cada um de nós encontra a salvação do sofrimento inquieto, da impermanência e do vazio da existência humana. Os budistas tibetanos também utilizam o mantra, que significa sagrada elocução, em sânscrito. De fato, devemos nos concentrar no mantra para que ele surta efeito. O budismo tibetano também pode ser chamado budismo mantrayana, devido à ampla utilização de mantras a que recorre. Mantras são cantos rituais, antes utilizados em conexão com os sacrifícios rituais bramânicos.
Os mantras eram considerados palavras plenas de poder, que nos ajudam a alcançar muitos resultados. E o budismo tibetano facilmente os adaptou aos seus próprios usos rituais. Um mantra proeminente é o famoso mantra de 6 sílabas, repetido inúmeras vezes em cantos rituais. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Assim como acontece com os círculos sagrados da mandala, as sílabas sagradas do mantra devem se tornar parte do praticante. São usadas para nos libertar de impurezas, para nos levar a estados espirituais cada vez mais elevados e, finalmente, para alcançar a liberação espiritual. Um último e especial aspecto do budismo tibetano é o bardo, o ensinamento do budismo tibetano sobre o processo do morrer. Neste caso, assim como a mandala, a pessoa que está morrendo se depara com várias formas de demônios, deuses e bodhisattvas. Tais formas são compreendidas como suas boas e más características internas em forma de imagens. No budismo tibetano, a morte é considerada como um processo gradual de transição para uma nova vida, que pode durar até 7 dias. Um acompanhante espiritual repete orientações e estímulos no ouvido da pessoa que está morrendo. Assim, o budismo tibetano garante uma passagem segura para uma boa e nova existência. O budismo foi introduzido no Japão em meados do século VI, vindo da Coreia, onde esteve ativo desde o final do século IV. Uma imagem de Buda foi oferecida ao imperador japonês juntamente com monges sacerdotes, habilitados a realizar os rituais. A partir desse início modesto, o budismo se tornou uma força cultural e religiosa de destaque no Japão por quase 1000 anos. Assim, ao incorporar todas as deidades locais, todos os espíritos locais, eles foram capazes de incorporar as pessoas daquele local no seio da tradição budista. Aceitaram e foram extremamente tolerantes para com as tradições religiosas locais, e isso, eu creio, foi uma das razões pelas quais o budismo nunca se envolveu em guerras religiosas. Eles não exigem que as pessoas abram mão de seu espírito local para se tornarem budistas. Uma das únicas seitas exclusivamente japonesas chamava-se Shingon, que significa palavra verdadeira. Shingon se estabeleceu no início do século IX em um grande templo situado no Monte Koya, a cerca de 80 quilômetros de Kyoto, na metade meridional de Honshu, principal ilha japonesa. Shingon, ou palavra verdadeira, não é tanto uma escritura, mas sim um conjunto de mantras extraídos de 2 escrituras indianas. A utilização e o significado adequados desses mantras são revelados apenas aos iniciados de Shingon. Assim, Shingon é chamado de esotérico ou budismo do ensinamento secreto. Houve uma seita budista esotérica outrora situada nessas montanhas na época de Saisho, fundador do budismo Tendai. Saisho, um monge japonês dos séculos VIII e IX, de Nara, tentava escapar da influência da corte real japonesa e, por isso, mudou-se para o Monte Hiei, de onde se vê a moderna cidade de Kyoto. Mas, em 794, a corte real japonesa é transferida para Kyoto e Saisho perde seu isolamento. Com efeito, Saisho se tornou um notável da corte e foi autorizado a partir para estudar no mosteiro central de Tiantai, na China, por 8 meses. O monge japonês Honen fundou o que se conhece como Jodo, ou budismo da Terra Pura. O budismo da Terra Pura japonês deve seu nome ao fato de que seus seguidores acreditavam na existência de muitas terras de Budas, que são criadas pelos votos, méritos e virtudes dos vários Budas. A terra de Buda desses seguidores é chamada de Paraíso Ocidental, ou Terra Pura. Os esplendores dessa Terra Pura, às vezes retratados por artistas e visualizados por meditadores, são inacreditavelmente grandiosos. Na Terra Pura não haverá mais renascimentos como humano, animal, deus ou demônio. Ao longo das eras vindouras, o empenho em alcançar o nirvana final poderá ser realizado na atmosfera da Terra Pura.
Nichiren, um monge do século XIII, foi o último dos grandes reformadores budistas. Para Nichiren, o Sutra do Lótus não era apenas a escritura suprema, era a única verdadeira escritura. Nichiren acreditava ter sido um importante discípulo do Buda Gautama em uma vida anterior e considerava-se o único verdadeiro intérprete da iluminação budista. Apesar de sua popularidade junto às pessoas do povo, Nichiren as julgava incapazes de compreender os mistérios do Sutra do Lótus. Por isso, propôs a elas uma versão radicalmente simplificada. Nichiren previu a ocorrência de invasões estrangeiras e viu suas profecias se realizarem no ataque mongol ao Japão em 1274. Quando Nichiren declarou que certos notáveis do governo, falecidos pouco tempo antes, estariam nos infernos budistas, ele foi exilado por um certo tempo. Passou os últimos anos de sua vida recluso. O Zen é muito popular no sentido de que poderíamos dizer que é assim por ser muito simples, muito direto e muito metódico. A popularidade é algo significativo, mas ao mesmo tempo, quando as pessoas começam a praticá-lo, começam a encontrar a si mesmas. E se não tinham essa expectativa, é nesse ponto que partem, mas é quando deveriam permanecer. O Zen budismo tornou-se uma das formas mais conhecidas do budismo nos países ocidentais. O monge Eisai, do século XII, tem sido indicado como fundador do Zen budismo no Japão. Mas isso é verdadeiro apenas em parte. Enquanto estudava na China, ele conheceu alguns professores da escola Chan e, ao voltar ao Japão, tentou introduzir mais ensinamentos Chan sobre meditação no budismo Tendai. Como recompensa, foi expulso da seita Tendai. Então, foi para Kamakura, onde novos regentes da classe militar controlavam o Japão, e lá ele encontrou proteção. Assim, o Zen tornou-se proeminente como religião dos samurais, parecendo ser-lhes apropriada. O vazio também costuma ter uma conotação negativa e é muito mal compreendido, mas existe uma forma tradicional de abordar o vazio ou vacuidade. Ela consiste em 3 partes. Uma delas é teórica e a chamamos de Zen teórico. É quando a forma é vazio e o vazio é forma. Não se trata apenas da mente intelectual, as coisas se tornam uma só. A segunda parte é a Tathagata Zen. E aqui não tem nem vazio, nem forma. Esta é a segunda parte. E, basicamente, nada pode ser dito nesse ponto. Não pode ser descrito com palavras. É quietude. A terceira parte é forma, vazio é vazio. Portanto, essas 3 partes são muito importantes. E ao estudar o Zen, você passa por todo esse espectro. A terceira parte é o valor mais elevado, no seguinte sentido: o céu é azul, a grama é verde. Voltamos a ver a realidade exatamente como ela é. As 2 primeiras partes são uma negação à realidade, porque nós já nos condicionamos a estar separados da realidade. E é assim que o vazio desempenha um papel essencial no Zazen ou prática meditativa. A ênfase filosófica do Zen budismo japonês é baseada na doutrina do vazio de Nagarjuna, na ideia de que as palavras e as doutrinas não são a verdade suprema. Mas, de modo geral, o objetivo central do Zen budismo é alcançar a mente de Buda. O objetivo imediato do Zen é penetrar conscientemente a nossa verdadeira natureza humana, ver que ela é a natureza de Buda. Assim, se alcança a iluminação ao entender qual é a realidade última de nossa existência diária, quando ela é vista corretamente. A meditação budista tem o claro propósito de reduzir a febre emocional da vida. Gera um estado mental de calma e clareza que vê as coisas como elas realmente são, sem as distorções de nossos medos, esperanças, preocupações próprias, amores e ódios.
A meditação liberta o meditador das distorções que frequentemente determinam o que pensamos, sentimos e fazemos. O mundo e o ser são vistos de maneira nova. A essência da realidade e da existência não pode ser reduzida a afirmações intelectuais sobre ela. A força vital da vida deve ser experimentada em cada momento e em cada ação, por mais corriqueira e trivial. A iluminação Zen é um estado mental liberto de seus limites culturais, tornando-se livre e espontâneo em todas as suas ações e percepções. A totalidade do ser se envolve plenamente em todos os atos e experiências. No Zen, toda ação é verdadeiramente uma ação budista.